Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Frio é Psicológico. O meu nome é Rita Tavira dos Santos e hoje vamos estar à conversa com dois psicólogos acerca da psicologia e trabalhadores do sexo. Da nova geração temos o Bernardo Teixeira, que é psicólogo com mestrado em Psicologia Clínica e atualmente encontra-se a exercer funções na obra social das Irmãs Oblatas, que intervém com mulheres que estão ou estiveram em situação de prostituição e ou que foram vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. Como colega mais experiente temos o Alexandre Teixeira, que é psicólogo especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia Comunitária, apresenta uma vasta experiência de intervenção em contextos comunitários, sendo atualmente coordenador do Centro CAIS no Porto. Tem desenvolvido investigação na área dos comportamentos suicidiários, especificamente com pessoas desta área, trabalhadoras do sexo. Lançámos o desafio ao Bernardo de preparar esta conversa para assim dar voz às questões que muitos de nós podemos ter sobre a psicologia e a intervenção psicológica nesta área. Posto isto, passo a palavra ao Bernardo. Olá, bom dia. Então vamos passar aqui para a nossa primeira pergunta. Nós somos todos psicólogos, não é? E nós sabemos que a nossa área prima pelo reconhecimento das diferenças individuais e da subjetividade. No entanto, e tendo isto em conta, eu queria te perguntar, Alexandre, se tu identificas algum traço ou algum evento de vida que seja mais prevalente nas mulheres em situação de prostituição. Se sim, quais é que são também as necessidades que tu mais associas com esta população? É assim, nós, quando falamos em trabalhadores do sexo ou em mulheres em situação de prostituição, e hoje vamos falar um bocado mais de mulheres por uma questão de, nós quando falamos de homens em situação de prostituição e pessoas transexuais, também estamos a falar de fatores de risco diferentes e por isso se calhar hoje falaremos mais de mulheres para não abrir muito o guarda-chuva porque levávamos a uma conversa de mais horas. Exato. E depois, mesmo dentro do género das mulheres, nós depois também temos características diferentes dependendo também de cada mulher e de cada contexto de trabalho. O nosso imaginário coletivo foge muito para o trabalho sexual que é realizado na rua e as mulheres que trabalham em contexto de rua também têm características normalmente diferentes daquelas que trabalham em contexto indoor. E quando falamos, por exemplo, de mulheres que trabalham em contexto de rua, muitas das vezes estas mulheres já têm, a priori, ali fatores de risco pré-existentes, que são pré-existentes ao trabalho de rua. Mas são, por exemplo, fatores de risco como vitimação na infância, tenham sido vítimas de abuso sexual ou físico, uma baixa escolaridade, uma baixa capacidade, muitas vezes, negocial na relação com o cliente. Mas isto são fatores de risco que são muito mais prevalentes, por exemplo, em contexto de rua. Quando falamos, por exemplo, em contexto indoor, já falamos muitas vezes de mulheres que não têm tanto esta prevalência destes fatores de risco. Por isso, falarmos de uma característica psicológica específica pode ser estigmatizante, porque pode dizer um bocado, ou passar a mensagem de que estas mulheres têm uma fragilidade de base e por isso temos que as proteger. Elas não têm capacidade de decidir por si próprias. Isso não é verdade. Muitas das mulheres com quem eu articulei e trabalhei têm uma agência, têm uma capacidade de refletir sobre o seu trabalho, sobre o seu percurso e refletir também de uma forma a prazo, ou seja, pensar, eu hoje estou aqui e daqui a 5 anos quero estar noutro sítio. E depois também temos a questão de cada mulher também trabalha ou desenvolve a sua atividade e isto depois também, dependendo da forma como
a sua atividade é percepcionada pela própria, vai ter impactos diferentes. Se eu sou mais vítima de estigma e sou mais vítima ou sou mais exposta a situações de violência, isto vai ter um impacto diferente do que se eu não tiver esse tipo de impactos. Por isso, a forma como cada mulher reage às suas vivências também vai ter aqui consequências nos seus traços, por assim dizer. Por isso, eu não diria que há aqui um traço específico, mas há aqui em algumas situações algumas condicionantes pré-existentes que são pré-existentes quer ao trabalho sexual, mas também a qualquer um de nós. Interessante. Há aí certos pontos que tu referiste, que depois eu acho que nas perguntas mais à frente até se podem aprofundar, que tem que ver com essa questão da fragilidade, não é? Porque há quem pense o oposto. Eu já estou a trabalhar na minha PCS há algum tempo, também já noutros contextos precisei de fazer trabalhos escritos que têm que ver com mulheres em situação de prostituição. E muitas das vezes que comecei a fazer as minhas pesquisas, uma coisa que eu percebi, ou pelo menos uma sensação pessoal, mas talvez não, é de que existe muito pouca produção científica sobre mulheres em situação de prostituição. No campo da psicologia, então, muito pouco. Não sei se concordas com isto, Alexandre. E se concordares, que tópicos é que tu achas que deviam ser melhor investigados e de que forma é que eles deviam ser investigados? É interessante que o Bernardo diga isto, porque quando eu tive a ideia de fazer a minha primeira investigação sobre comportamentos suicidários em trabalhadores de sexo, achei que fazia sentido. Por um lado, eu estudava a literatura sobre o suicídio e tinha aqui um conjunto de fatores de risco que eu achava, pronto, estes fatores de risco, por acaso, coincidem com fatores de risco no trabalho sexual. Pensei, é lógico que alguém faça um estudo sobre isto. Comecei a pesquisar, não havia nada. Era um deserto autêntico. Aliás, o estudo que eu faço sobre comportamentos suicidários em trabalhadores de sexo foi o primeiro feito em Portugal. E ainda hoje, se vocês fizerem uma pesquisa nas bases de dados, deve haver meia dúzia a nível mundial. Sendo que depois nós vamos falar depois também, se calhar, de alguns modelos reguladores. E a questão dos modelos reguladores é importante, porque uma coisa é comportamentos suicidários num contexto em que a mulher é livre para exercer a prostituição, outra coisa é um comportamento suicidário num sítio em que as mulheres são criminalizadas. E efetivamente, na altura, eu senti muita dificuldade. Porquê? Porque nós, quando falamos de trabalhadores de sexo e quando falamos de mulheres em situação de prostituição, falamos de uma população vítima de muito estigma. E que muitas vezes, não de uma forma deliberada, mas as próprias instituições que trabalham com estas mulheres tentam protegê-las desse estigma. E se nós falarmos em estudar questões de saúde mental, há o risco de descobrirmos ali questões que são de fragilidades pré-existentes ou o que seja, e aumentar o estigma. É um risco que nós corremos. Ao estudar o fenómeno, podemos desvendar ali coisas que podem, de alguma forma, serem comunicadas de forma que podem promover o estigma. Não é que seja essa a nossa intenção enquanto investigadores, mas às vezes podemos correr esse risco. E acho que falta muito, e aliás o Bernardo concordará comigo, que a maior parte, a grande fatia dos financiamentos que existem para a intervenção contra trabalhadores de sexo é na área das doenças sexualmente transmissíveis e da toxicodependência. Ou seja, parece que estas mulheres, os únicos problemas que têm, que merecem investimento, é prevenirmos a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e prevenirmos o consumo de substâncias psicoativas. Parece que são os únicos campos em que elas podem ser financiadas de alguma forma. E falta muito, e eu sentia muito isso também, que era como as equipas são financiadas por entidades ligadas às doenças sexualmente transmissíveis e às toxicodependências, todos os outros campos das mulheres não são olhados, por assim dizer. Ou seja, o importante é darmos preservativos, darmos lubrificantes, ensinamos a usar o preservativo. É um bocado isso que é exigido por quem financia, não é que seja isso que
que os técnicos depois fazem, mas é isso que o financiador exige. É saber o número de preservativos dados, o número de lubrificantes dados, e acho que isso também acontece porque falta exatamente literatura que diga, atenção, estas mulheres podem ter estas necessidades, mas têm outras necessidades que a literatura diz. E, efetivamente, ainda falta muita literatura. Literatura que olhe para estas mulheres de uma forma mais holística, ou seja, que vá para além delas poderem ser um foco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que não são. Também é importante desmistificar esta ideia. E havendo mais literatura, depois também temos mais condições para pedir financiamento para outras vertentes da vida destas mulheres. Até porque sabemos que as nossas intervenções vão ficando cada vez mais eficazes à medida em que vamos investigando cada vez mais e mantemos-nos atualizados, não é, em relação à informação que vai surgindo, até porque acredito que aquilo que é hoje uma trabalhadora do sexo ou uma pessoa em situação de prostituição não é a mesma que era há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás, não é? Então essa evolução também precisa, imagino eu, de ir sendo estudada para que também depois as intervenções possam ser o mais adequadas possíveis. É isso, ou seja, a investigação e a forma como nós olhamos para o fenómeno, e quanto mais pessoas olharem para o fenómeno, também nos dá uma visão mais complexa da situação, também nos permite melhorar as nossas intervenções. E como disse Rita, há 20 anos, se calhar, os próprios técnicos só olhavam para a questão dos preservativos. Hoje em dia já olham, se calhar, para a saúde emocional, que é... Nós também temos esse defeito de formação, mas efetivamente a saúde emocional é muito importante. E importa também olhar para estas mulheres como uma coisa muito mais holística. E a realidade também se tem alterado muito. Nós, por exemplo, vivemos no Porto e em Lisboa, que são cidades eminentemente turísticas, e o fenómeno de prostituição de rua tem desaparecido. E não tem desaparecido porque... Não tem desaparecido porque deixa de haver clientes ou deixa de haver mulheres a trabalhar. Tem desaparecido porque os locais onde o fenómeno acontecia, neste momento, são invadidos por turistas e impedem que as mulheres o desenvolvam nesse espaço. E isto não é necessariamente bom. Atenção, porque não significa que estas mulheres deixaram de trabalhar aqui para trabalhar noutras áreas, significa que tiveram que encontrar outros espaços para o fazer. E se calhar muitas vezes esses espaços são menos securizantes do que aqueles onde elas estavam anteriormente. É verdade. E há aí muita coisa para acrescentar também, porque nós só precisamos de pensar no impacto, por exemplo, que a internet veio ter nas nossas vidas nos últimos 20 anos. E a internet também foi uma coisa que, por exemplo, veio mudar muito o contexto da prostituição, não é? Porque houve uma série de digamos, há uma grande fatia do trabalho sexual que começou a ser feito online. As próprias mulheres também se começaram, as que têm capacidade para a publicitar-se online. Bom, eu vou pegar numa coisa que o Alexandre estava a dizer há bocado para fazer aqui uma ponte. O Alexandre referiu que existe a questão política, que também pode enviesar aqui um bocadinho a literatura científica, e é verdade, enviesa e muito. A realidade é que parece que nos últimos anos esta questão política da prostituição tem voltado a ressurgir como, vamos chamar, um hot topic, não é? É uma questão que é fraturante, é divisória. Por um lado, parece que cada vez mais surgem modelos que tentam abolir a prostituição, que é uma ideia que já é antiga, mas que hoje em dia está a ser feita de outra forma. Surgiu há 2 ou 3 décadas um modelo nórdico, que é o que se chama o neoabolicionismo. E por outro lado nós temos o outro oposto da moeda, que são países que vão por outro lado, como a Nova Zelândia, que tentam descriminalizar a prostituição e o trabalho sexual. Portanto, a minha pergunta é de que forma é que o posicionamento político de um terapeuta ou da instituição em que o terapeuta está a trabalhar, que muitas vezes, no fundo, também acaba por ser um posicionamento moral, não é? Face a esta questão, pode afetar a intervenção clínica em psicologia. E tu já foste um bocadinho respondendo a esta pergunta, mas quais é que são os pressupostos nos quais o clínico pode cair quando está a lidar com uma mulher em situação de prostituição?
É assim, nós enquanto psicólogos, muitas vezes somos treinados para nós, enquanto psicólogos clínicos, acima de tudo, sermos neutros. E eu acho que nós não somos neutros, ponto número 1. Acho que a ideia de que temos que ser neutros é uma ideia utópica. Nós nunca seremos neutros. E a forma como nós nos posicionamos influencia. Até porque somos pessoas, não é? Somos pessoas e somos pessoas que crescemos num determinado contexto ético-moral, religioso até, e isto influencia a forma como olhamos para o fenómeno. Se eu, pegando aqui no exemplo só de Portugal, que é um território pequeno, se eu for um psicólogo no Minho, vou ter um contexto socio-religioso diferente se for um psicólogo no Alentejo. E isto vai moldar a forma como olho para o fenómeno. E eu acho, e lá está, nós não somos neutros, e não sendo neutros, posicionamos. E posicionamos também com base naquilo que é a nossa visão do fenómeno, que também é moldada pela literatura que nós lemos, pelas instituições em que estamos enquadrados. E há um autor que eu gosto muito, que é o Martin Baró, que eu acho que já falei, e o Martin Baró diz que nós também nos devemos posicionar de acordo com aquilo que é a realidade das pessoas com quem trabalhamos. E que nós, acima de tudo, devemos trabalhar a questão da conscientização da pessoa. Conscientização é diferente de mentalização, ou seja, de tentarmos impor a nossa perspectiva ao outro. Acho que a conscientização é ajudá-los a perceber o contexto em que estão, as potencialidades e fragilidades que têm e, de alguma forma, ajudá-las a tirar o maior partido possível da situação em que se encontram. Agora, nós sabemos que, e há bocado o Bernardo estava a falar dessa questão, de que há movimentos feministas em ambos os espectros do trabalho sexual, e por vezes a nossa intervenção é também muito moldada por ideologias. Não é uma coisa negativa, necessariamente, mas é muito moldada por ideologias. E nós temos que gerir essa balança de, ok, temos de um lado a ideologia da minha instituição, com a qual posso identificar ou não. Depois tenho a minha ideologia pessoal, que também é muito moldada pela literatura que eu leio, pelos autores que eu gosto. E uma coisa que eu costumo dizer sempre, eu tenho autores que vocês vão perceber que eu gosto mais do que outros. Não significa que sejam os autores que estão corretos, ou que eu esteja correto por gostar daqueles autores, mas são as pessoas com quem a minha matriz se identifica mais. E acho que, não sendo nós neutros, devemos ter sempre em consideração aquilo que é o melhor interesse para a mulher, e tentar desviar-nos um bocado daquilo que é a nossa visão sobre aquilo que ela devia querer ou devia fazer, ou devia ser o seu caminho, mas tentar perceber com ela qual é o caminho que ela considera que é o melhor para ela naquele momento. Eu muitas vezes falava com muitas mulheres, nomeadamente estrangeiras, se calhar o Bernardo também é capaz de ter essa experiência, e muitas delas tinham um plano a 5 anos. Tipo, olha, eu estou aqui em Portugal agora durante 5 anos, ao fim de 5 anos vou juntar dinheiro suficiente, vou voltar para a minha terra outra vez. Na minha terra ninguém vai saber que eu era trabalhador de sexo, por isso a minha imagem continua impoluta e continuo a poder voltar à minha terra sem o estigma daquilo que eu fazia aqui. E por isso há mulheres que têm essa capacidade de agência, a capacidade de pensar e refletir e pensar, pá, eu prefiro ser trabalhador de sexo do que ser psicóloga porque ganho menos e tenho um horário melhor. E nós não temos que a evangelizar no sentido de vamos tirá-la da prostituição. Vamos trabalhar com ela para que ela faça o percurso que ela entender fazer enquanto entender fazer, ajudando-a a compreender também a situação em que está e que tem vantagens e tem desvantagens. Estava a pensar só, quando, Alexandre, estavas a dizer que a questão de nós, enquanto psicólogos, não sermos neutros. No entanto, acho que há aqui só um ponto, que é, apesar disso, nós temos sempre que refletir se vamos ser capazes de, antes de entrar para um determinado contexto ou de lidar com uma determinada população, se ainda assim vamos conseguir lidar com tudo aquilo que são os nossos estereótipos, conceitos, tudo aquilo que tu falavas, para que, e apesar dos termos, e alguns até mudamos
à medida que vamos conhecendo a população, mas acho que temos que fazer essa reflexão antes de iniciar um trabalho numa área, seja esta ou até numa outra, mas assim quando há uma área específica em que há muito estigma e muitos estereótipos associados. Nós temos sempre que ter a intenção que nós estamos lá não por nós, não pela nossa vontade ou desejo, mas para aquilo que podemos fazer para aquelas pessoas. E um dos nossos princípios é não fazer mal. E isso às vezes não é fácil de perceber que estamos ou não estamos a fazer mal, porque às vezes há esta questão de eu estou a tentar tirar esta pessoa da prostituição e achamos que estamos a fazer o melhor por ela, mas temos que a escutar, que a ouvir. Há uma expressão de uma associação que é o Red Umbrella, que é nada sobre nós sem nós. E nós muitas vezes, enquanto técnicos, temos a sobranceria de achar que sabemos o que é melhor para estas pessoas. E às vezes temos que baixar um bocado o pedestal e perceber que o importante não é o que nós achamos, é o que elas acham, e escutá-las. E escutá-las de forma completa, não é achar, ela está a dizer isto, mas ela não sabe o que está a dizer porque ela é uma mulher prostituída e, portanto, não tem agência, e que não tem agência, o que ela diz coitado, não tem valor. Não, tem valor. Ainda que possa estar numa fase da sua vida que tem mais ou menos agência, tem mais ou menos capacidade de decidir. Mas temos que escutar e às vezes a nossa dificuldade é sairmos do nosso pedestal, sairmos do patamar em que nós estamos, porque nós que estamos aqui hoje somos fruto de privilégio. Nós somos privilegiados e muitas vezes esquecemos que não podemos olhar o mundo do alto do nosso privilégio, temos que olhar o mundo também de outras perspectivas e isso às vezes é difícil retirarmos desse patamar e escutarmos o outro e dar-lhe valor para aquilo que a outra pessoa pensa e sabe e sente. Uhum. É mais uma resposta onde havia muito para ser dita, não é? Porque é verdade, quer dizer, uma pessoa está a intervir com uma mulher em situação de prostituição, não é? E quer dizer, se o enfoque for pensar esta mulher é uma vítima, temos que a retirar imediatamente disto. Então, mas o que é que vem a seguir, por exemplo? Será que há resposta para dar a esta pessoa? Ou seja, será que esta pessoa vai conseguir arranjar um outro emprego imediatamente? Será que esta pessoa se consegue adaptar ao mercado de trabalho facilmente, não é? Ou seja, não tem que ser isso, tem que ser uma visão que tenha em conta o subjetivo, o indivíduo, não pode ser ali uma coisa que nós tentamos colar, porque a vida é mais complicada do que isso, não é? Acho que é uma boa resposta para fazer a ponte para a minha próxima pergunta, que é: qual é que tu achas que é a melhor abordagem para lidar com pacientes que são ou que já foram mulheres em situação de prostituição? Isto em termos de linhas orientadoras da psicologia. Ou seja, será que uma mulher está no consultório contigo, digamos assim, é melhor utilizar técnicas ou uma abordagem que privilegie o diálogo? É melhor utilizar exercícios corporais, arte-terapia, exercícios de respiração? E se tu achas que existe algum tipo de abordagem que seja melhor ou pior, porquê é que tu achas isso? Esta questão do Bernardo é uma questão tramada. Porquê? Porque eu costumo dizer isto muitas vezes, que eu às vezes costumo dizer que a minha preferência é para uma determinada área. E isto não significa que aquela área ou com aquela corrente seja melhor ou pior. É aquela com que eu me identifico mais. E o Bernardo pode ter outra com que se identifica mais. E a do Bernardo não é necessariamente melhor ou pior que a minha. É aquela com a qual ele se identifica mais, trabalha melhor, porque depois a utilização da ferramenta, da técnica, depende também do trabalhador. O Bernardo pode ser fantástico com uma marreta e eu sou bom com um martelo pequenino. E ambos conseguimos levar a nossa avante, mas temos estratégias diferentes. Eu não diria que há uma que é melhor ou pior que outra.
Eu gosto mais de uma relação mais humanista, seja mais dialética, mas é a minha preferência pessoal. Se calhar o Bernardo tem outras ferramentas no arsenal dele que eu não tenho e que consegue utilizá-las de forma mais proficiente do que eu. Por isso, não há uma resposta correta para esta questão. Vai depender sempre do saco de ferramentas que cada um de nós tem e de que forma é que consegue utilizá-las em cada momento. Mas isso depois é que cada um de nós vai descobrir como é que funciona melhor. Portanto, muito mais havia questões a fazermos nesta área, não cabem todas neste episódio, por isso vamos iniciar o segmento Objeto da Psicologia e pedimos aos nossos convidados que nos apresentem um objeto que consideram que simboliza ou representa a sua carreira em Psicologia e que expliquem brevemente o porquê. Alexandre, então o que é que nos trouxe? Eu trouxe um bloco de notas, um caderno A5, que é um objeto que me acompanha sempre. É uma coisa, quase um apêndice de mim, que é onde eu aponto as minhas reflexões, as minhas ideias, aquilo que eu retiro também dos meus momentos de psicologia e onde mais tarde também vou voltar a ver, vou voltar a refletir. E é algo que me acompanha desde sempre, ou seja, e para mim é uma ferramenta importante porque permite-me, a minha memória já não quero, que já sou mais experiente, não é? Mas desde sempre tive este hábito de apontar tudo e aliás, vocês se fossem ao meu escritório, eu abro uma gaveta, tem lá um conjunto de 10 blocos que são os meus cadernos que eu guardo-os, ou seja, eu devia fazer reciclagem, como é óbvio, mas eu guardo-os porque gosto de ter sempre lá aquele referencial de memória de há 1 ano, de há 2 anos, de há 10 anos e para mim o meu objeto de referência é um bloco A5. Muito bem. E Bernardo? Vou precisar de alguma contextualização. Eu decidi fazer um risco. Porque quando me pediram para trazer o objeto eu fiquei a pensar o que é que eu vou trazer, vou trazer uma caneta, não sei bem. Acontece que mais ou menos há uma semana, e isto é daquelas histórias um bocado fora, eu estava de repente tive um sonho. Eu estava a dormir, comecei a sonhar e eu sonhei, isto é um sonho que eu tenho recorrente, que eu tinha este podcast e que estava a chegar atrasado. E portanto comecei a ficar muito atrapalhado. Depois eu lembro-me que no meu sonho eu comecei a tentar, se calhar consigo por Zoom, etc. Então abri um computador e estava a tentar falar com vocês por Zoom. Depois claro que os apontamentos todos que eu tinha caíram todos numa fonte, não é? Tinha que ser, o sonho tem que ser drástico. E depois eu estava a fazer o podcast e de repente pediram-me para eu trazer o objeto da psicologia. E eu no meu sonho, como não estava assim muito equipado, comecei à procura do que tinha nos bolsos e só tinha o meu telemóvel. E eu pensei, bem, vai ser este o meu objeto da psicologia. E eu... Portanto, o que é que eu pensei? Depois eu acordei e pensei, bem, isto deve ter sido uma mensagem. E decidi trazer o meu telemóvel. O que é que eu posso dizer? Isto no fundo vem simbolizar a capacidade de improviso, acho eu, não é? Que eu acho que é uma coisa que nós precisamos de muito ter na nossa área, na área do social. E quando estamos a fazer este tipo de psicologia, que também tem uma vertente mais comunitária, é saber improvisar. E depois também, já agora, o meu telemóvel é daqueles telemóveis que se pode atirar para a parede e para o chão que eles não partem. Portanto, a resiliência também é uma coisa muito importante que está aqui presente e tem um significado no telemóvel. O ecrã está partido, não é? Há pacientes que nos podem partir o ecrã. Mas depois nós podemos aguentar um bocadinho, se calhar antes de ir à Vorten repará-lo, ou por outras palavras, tirar umas férias e fica tudo bem. Eu no início ainda pensei que o Bernardo ia dizer, eu sou de outra geração, não é? Já não escrevo em papel. Também podia ser. Mas eu posso dizer uma coisa, que é, o Alexandre tem os apontamentos todos, não é? Eu tenho neste telemóvel, e por isto também foi um bom objeto de psicologia, eu tenho aqui 500 despertadores, que
que são os despertadores que me lembram todas as tarefas que eu tenho para fazer no meu dia-a-dia na minha instituição. Foi uma boa escolha para mim, acho eu. O meu improviso foi... Bom, eu acho que esperamos os três, não é? Que com esta conversa falámos algumas vezes de respeito, aceitação, aqui também alguma organização e até rigor por parte de quem está a intervir. Portanto, acho que são assim uns bons modos para terminarmos a nossa conversa. Em nome da Ordem, queria muito agradecer novamente ao Alexandre e ao Bernardo. Foi um prazer estar aqui à conversa convosco. Esperemos que também tenham gostado e que partilhem este episódio, que acompanhem as iniciativas de Psicarreiras através do site ou do LinkedIn e se tiverem comentários ou sugestões que enviem para podcast@ordendospsicólogos.pt. Até ao próximo episódio. Não perca o próximo episódio. O tema será sobre o papel do psicólogo no ensino superior.